Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E hoje a gente vai trabalhar um assunto muito importante, que é a interpretação textual. Você que trabalha aí as questões do CESP, já deve ter percebido que na parte de análise textual não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Então, você que já manda bem na interpretação, hoje vai fazer o quê? Vai apenas massificar aquele conhecimento que você já carrega. Agora, e você que tem dificuldade? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo dirigido para você entender realmente as nuances, as peculiaridades, o que há de interessante neste universo da análise textual, principalmente, é claro, voltado para o que tange a banca CESP. Então vem aqui comigo, ó. A aula de hoje é interpretação textual. Antes de mais nada, eu já vou te dizer que a gente vai trabalhar aqui hoje provavelmente em 2 etapas. Então a gente tem de entender lá no nosso edital que quando o camarada fala de interpretação, ele não coloca só interpretação de texto no seu edital. Ele normalmente coloca compreensão e interpretação de textos. São coisas completamente distintas. Quando eu tenho a compreensão, é aquilo que está dentro do texto. Quando eu tenho a interpretação, é aquilo que vai um pouquinho além do texto. Os comandos são completamente diferentes. Se a questão é de compreensão e me joga para dentro do texto, o comando sempre vai direcionar exatamente para dentro do texto, segundo o texto, de acordo com o texto, simplesmente no texto, ou então na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal e por aí vai. E quando uma questão faz isso, o que eu, candidato, vou fazer? Eu vou lá dentro do texto. Então, se me mandou para a linha 5, eu vou lá e vou sublinhar o que está na linha 5. Me mandou para a linha 17, eu vou lá e sublinho o que está na linha 17. Ah, me mandou dar uma olhada num termo que está no parágrafo, no 5º parágrafo. Eu vou lá no 5º parágrafo. Então, é assim que funciona. Você vai ter, provavelmente, uma questão que está ali, ó, com a resposta bem clara. Muito fácil analisar. E aí o que você precisa para responder esse tipo de questão? Apenas de calma e atenção. Tendo calma e atenção, você vai arrebentar. O problema é que às vezes o candidato está muito nervoso, fica afobado, ele quer imaginar coisas que não estão ali e não tem o porquê. Se o camarada está te jogando para dentro do texto, pode ter certeza, a resposta está ali. Agora, quando a questão é de interpretação, vai um pouquinho além do texto. E então o comando já muda. Vai ser infere-se que, deduz-se que, analisa-se que. Eu falei interpreta-se já? Não sei, né? Interpreta-se que, deduz-se que, infere-se que e por aí vai. Então o camarada ele joga um pouquinho além do texto. E como ele joga um pouquinho além do texto, ele vai te exigir um pouquinho mais. Porque não vai depender só do que está dentro do texto, vai depender do teu conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Essa é a verdade. E aí você vai me perguntar, mas o que isso quer dizer, Sidney? O que é esse conhecimento de mundo? É você ter lido bons livros, é você ter visto bons filmes, ter escutado boa música, viagens conta. Se você é um camarada viajado, se já conheceu o Brasil todo, se já conheceu o mundo todo, pô, é óbvio que você tem mais conhecimento do que quem ficou apenas em sua cidade ou até mesmo no seu bairro. E idade também vai contar. Uma pessoa que tem 40 anos, obviamente, tem muito mais bagagem que uma pessoa que tem 20 anos. Agora, é óbvio que culturalmente, de repente, uma pessoa de 20 anos que nasceu numa boa família, fez uma boa, né, está fazendo, provavelmente pela idade, uma boa faculdade. Aí a pessoa que tem 40 anos, de repente, ela não estudou num colégio bacana, não tem grana, coisa e tal, mas ela tem experiência empírica. Ela já viveu 40 anos. Então é óbvio que isso influencia também no conhecimento de mundo. Agora, como é que a gente vai identificar isso dentro da questão do CESP? A gente agora vai dar uma massificada em tudo aquilo que eu já falei agora. E depois a gente vai começar a buscar todos os aspectos para a gente poder interpretar bem um texto. Vai ser tipo uma receitinha de bolo, porque é óbvio, para interpretar
realmente depende muito mais de você do que de mim. É algo subjetivo, depende da capacidade cognitiva de cada pessoa, de cada candidato. Então, você vai ter sim de buscar conhecimento. Então, o ideal é que você esteja sempre lendo, sempre antenado com todas as coisas que estão acontecendo na atualidade. Então, a aula é de língua portuguesa, mas é extremamente importante ficar antenado com o que acontece ao nosso redor. Então, a aula aí de atualidades, ou então a leitura dos jornais, assistir a telejornais, vale muito a pena. Inclusive, eu recomendo o Jornal das 10 na Globo News, vale muito a pena, é um jornal excelente para você ir ampliando o conhecimento daquilo que está acontecendo, beleza? Então vem aqui comigo agora e vamos começar a nossa brincadeira exatamente para entender a diferença de interpretar e compreender. Olha aqui comigo, ó, interpretar significa inferir, deduzir, concluir os implícitos. Ou seja, não é necessariamente apenas aquilo que você está olhando ali no texto explícito, porque isso é atrelado ao processo da compreensão. O processo da interpretação vai um pouquinho além. Então é perceber os pressupostos, é perceber o que está implícito, mas para sua sorte, pode ter certeza, não vai tão além assim do texto. Então mesmo que você não seja um camarada que conheceu a Europa toda, mesmo que você não tenha 60 anos, mesmo que você não tenha estudado nos santos da vida, com certeza você ainda vai ter capacidade de poder responder esse tipo de questão. Aí olha só o comando da questão. Através do texto, infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que, é possível deduzir que, é possível inferir que, é possível interpretar que, é possível concluir que. O autor permite concluir que, o autor permite deduzir que, o autor permite inferir que, o autor permite interpretar que. Qual é a intenção do autor ao afirmar que? Então vocês perceberam que há um vasto repertório de comando. Mas esse vasto repertório de comando me joga um pouquinho para fora do texto, ou seja, depende da sua capacidade cognitiva, na verdade, do seu conhecimento de mundo, beleza? Imagina o seguinte, se a gente coloca um texto que fala sobre as tarefas domésticas e você nunca na vida fritou um ovo, você vai ter dificuldade. Certamente, essa é a verdade. Agora, se você mora sozinho, já teve de se virar, sabe lavar, sabe passar, sabe cozinhar, você com certeza vai, isso aí é mole para mim, isso aí eu faço no meu cotidiano. Você vai ter, uma luz ali para poder interpretar com tranquilidade, porque você domina aquilo ali. Por exemplo, se eu coloco um texto, eu não, né? A banca coloca um texto sobre futebol, e aí vamos supor que você seja um aficionado por futebol. Sabe dizer de qual é salteado a seleção de 58, de 62, de 66, de 70, de 2002. Você saca pra caramba de futebol. Meu irmão, vai tirar de letra. Agora, nunca assistiu uma partida. Olha aquele cara de preto lá no meio do campo, não sabe nem por quê. Pensa que ele está de luto. Ferrou. Você vai ter dificuldade. Então é por isso que a interpretação exige o nosso conhecimento de mundo. Então se eu estou diante de um texto que faz parte do meu conhecimento, eu interpreto com muito mais facilidade do que um texto que não quer dizer muita coisa para mim. Agora, e quando a gente fala de compreensão? Aí fica fácil para todo mundo. Mesmo que você não tenha uma certa familiaridade com aquele assunto, com aquele tema que foi apresentado ali no texto. Então acompanha aqui comigo. Compreender significa entender o que está escrito. Então, no mínimo, tem de ser alfabetizado. E aí a gente vai num outro problema. Se liga só. Às vezes, uma aula como esta, e não só como esta,
como a parte de análise gramatical ou sintática, não atinge a todos os tipos de alunos por um motivo muito simples. Alguns cantos do Brasil, não vou nem falar de cantos do Brasil, mas algumas escolas realmente não deram ferramentas aos alunos para que eles pudessem realmente compreender bem e interpretar bem um texto. Interpretar já é algo que vai além, mas tem aluno que não consegue sequer compreender exatamente o que está escrito. O camarada não consegue, quem dirá interpretar. Aí você até pode falar assim para mim, mas como assim, Sidney? Se eu aprendi a ler e escrever, como é que eu não vou compreender um texto? Como é que eu não vou interpretar? Muitos são analfabetos funcionais. Então o camarada, ele lê realmente o que está escrito ali. Se eu pedir, faz uma leitura aí para mim, ele vai fazer. Agora, ele não vai conseguir entender o que está escrito. Isso é muito comum. E aí como é que a gente foge disso? Fazendo questões e lendo e tendo paciência para poder aprender quando o professor te demonstra o caminho, beleza? Então vamos lá. Foi um mero desabafo, até mesmo porque a educação no Brasil é algo complicado, né, realmente. Então vem aqui comigo. Como é que eu comando das questões de compreensão? É assim, ó, o texto, ó, tá vendo que é o texto? O texto diz que é sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, segundo o texto, simplesmente no texto, é correta ou errada a afirmação. O narrador afirma, ele pode também te jogar para uma parte do texto, na linha tal, no termo tal, no parágrafo tal, no período tal e por aí vai. Agora, eu quero fazer uma referência a esse processo aqui, ó. Quando o camarada coloca de acordo com o texto, segundo o texto, ele coloca é correta, normalmente ele trabalha uma sequência que tem no texto, nas próprias alternativas. Essa é a verdade. Então o que tem lá na letra A vai ser de repente o que trabalhou lá no primeiro parágrafo, o que está na letra B no segundo parágrafo e por aí vai. Então é uma questão que você tem de ter muita atenção com o que está sendo ali apresentado, porque está dentro do texto. É só ter calma. Agora, quando o camarada coloca é incorreto, é errado, de acordo com o que está ali no texto, você tem que ter uma atenção ainda mais redobrada, porque ele provavelmente vai tentar fazer uma pegadinha contigo, uma pegadinha em cima dos 3 possíveis erros de interpretação que existem, que a gente vai trabalhar. São os erros da extrapolação, da redução e da contradição. O que normalmente o camarada faz com esse tipo de questão? Ele faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Então ele pega um trecho do texto, copia quase que na íntegra, só que ele conta com a tua falta de atenção e ele sabe que o teu cérebro vai preencher. Então se ele faz isso aqui, ó, copiou e deixou uma lacuna, às vezes o que ele vai fazer aqui? Ele vai mudar uma palavra, uma expressão, uma vírgula, que pode de repente ser uma vírgula semântica que altere o sentido do texto. Então, caramba, tem que ser uma leitura muito, mas muito atenta. E o que vai acontecer com o nosso cérebro ao ler na alternativa algo que está copiado na íntegra do que está lá no texto? Nosso cérebro preenche. Então, se a nossa leitura não for muito bem feita, pode ser que a gente não perceba a troca de um termo ou de uma palavra ou realmente uma vírgulazinha que está ali. Então, você tem que fazer uma leitura sempre atenta. O ideal é que você ou se condicione a fazer uma leitura devagar, prestando atenção em tudo, ou que você faça uma leitura em voz alta. Opa, não precisa estranhar, não precisa atrapalhar ninguém que está ali na sala. Ah, você é expulso da sala. Não, não precisa. Basta você balbuciar, escutar o som da sua voz, porque automaticamente, desta forma, você faz uma leitura mais devagar. Afinal de contas, quando a gente faz uma leitura mental apenas, é só você raciocinar.
a gente pensa muito mais rápido do que fala. Então a leitura fica muito rápida. E aí a tendência a dispersar é muito grande. Afinal de contas, a gente não está em casa. Ali você está numa situação adversa, numa situação em que você está se cobrando. Às vezes não é um local adequado, você está sentado numa janela, o sol está batendo na sua cara, você vai pedir para o fiscal para poder sair dali, ele vai dizer não. As provas normalmente são o quê? Domingo, e aí está rolando pagode, churrasco, Alcione, Anitta e por aí vai. E aí você não vai, conseguir raciocinar, conseguir prestar atenção. Então está na linha 7 de um texto, está pensando no que deixou no fogo, no papagaio, no periquito. Exatamente por isso, porque a gente dispersa naturalmente. Então você tem que começar a se condicionar a fazer desta forma. Sim, eu tenho dificuldade até em fazer desta forma. O que eu faço? Gente, não adianta, só tem um jeito. É reprodução daquilo dali, exaustivamente. O hábito vai criar a perfeição. Então, continue. Fez uma, fez 2 vezes, não conseguiu? Continue. Assim como quando você assiste uma aula e não entendi muito bem aquela aula de regência. Assistiu quantas vezes? Uma. Então, assista a segunda, a terceira. Continue estudando, porque uma hora você vai conseguir. Então, vem aqui comigo, Falei dos 3 possíveis erros que a gente tem, de análise textual. Eu vou citar um pequeno textinho, se já é pequeno, se já é um textinho. Então eu vou citar um pequeno texto agora para mostrar as diferenças rápidas. Depois a gente vai aprofundar isso para você poder entender ainda melhor. Mas quando você tem um texto, só há realmente 3 possíveis erros interpretativos: a extrapolação, a redução e a contradição. Então imagina o seguinte, imagina que eu encontrei, já que vocês estão estudando aqui, no LAC Concursos, o professor Rogério Renzetti e o professor Rodrigo Belmonte, Rogério Renzetti, Rodrigo Belmonte. Os dois começam aí com R, Igual ao Brasil de antigamente, que tinha os craques do R. Então, eles são os craques do R. Aí eu digo que eu encontrei o Rogério Renzetti e o Rodrigo Belmonte ontem lá na praia de Ipanema, posto 9. Olha, posto 9, estavam por ali, posto 9, coisa e tal. Aí os dois estavam sentados num quiosque, tomando uma cervejinha gelada, comendo um peixinho frito. Um peixinho frito. Rogério Renzetti estava de sunguinha branca e Rodrigo Belmonte estava de sunguinha amarela. Aí eu pergunto, o que você interpreta disso? O que você deduz disso? O que você infere disso? Aí tem muita gente, que não sei não, eu sempre desconfiei do RR, hein? Vai ter gente que vai fazer assim. Só que é o seguinte, gente, pare e pensa nesse pequeno texto. Os 3 erros. Se eu falo para alguém que esse texto tem como tema central a cerveja, eu estou reduzindo demais. É um reducionismo exagerado. Então, este seria um erro de redução. Se eu falo que Rogério e Rodrigo são inimigos, seria um erro de contradição. Caramba, não faz o menor sentido. Os caras estão ali batendo um papo, tomando uma cerveja. É óbvio que eles não são inimigos. E qual seria o erro da extrapolação? Muito comum nesse caso. Por exemplo, dizer que os dois são namorados. Aí você vai falar assim, aí eu digo, não, em nenhum momento do texto mencionou-se algo sobre isso. Ah, Cid, mas como assim, é natural, hoje em dia, super tranquilo, é espontâneo, por que eles não podem ser namorados? Não estou dizendo que eles não possam ser namorados, mas neste pequeno texto, nada sobre a sexualidade deles foi mencionada. Então, eu não posso simplesmente dizer que os dois são namorados. Eu posso, neste caso, compreender que são 2 amigos, eu posso compreender que são 2 homens conversando e eu posso interpretar, deduzir, inferir que são 2 amigos conversando. Entenderam a pegada? Ah, Sidney, mas e se eles forem namorados? Neste pequeno texto, não tem como eu dizer. Se a gente continuar a leitura do texto e aí numa outra parte mencionar algo sobre, aí beleza. Mas nesse pequeno texto não tem como eu extrapolar a interpretação desta forma. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, Vamos estudar uma por uma. Primeiro a extrapolação, beleza? Então vamos lá, Extrapolação.
O erro de extrapolação, como o próprio nome indica, acontece quando saímos do contexto. Quando acrescentamos ideias que não estão presentes no texto. Ao extrapolar, vamos além dos limites do texto, viajamos além de suas margens, fazemos outras associações, evocamos outros elementos, criamos a partir do que foi lido, deflagramos nossa imaginação e nossa memória, abandonando o texto que era o nosso objeto de interpretação. Então tem que ter muito cuidado. Como eu disse, como eu vou dizer que Rogério e Rodrigo são namorados se nada sobre isso foi falado? Agora, é claro que se eu tivesse criado uma situação dizendo que eles estavam de sunguinha rosa, que estava uma sunguinha pequenininha, alguma coisa assim, e que um estava com o rosto colado no outro, passando a mão. Detalhe, não necessariamente sunguinha rosa, só vai usar sunguinha rosa, alguma coisa assim, não quero ser preconceituoso aqui, eu estou dizendo que talvez se tivessem essas margens, dizendo que os dois estavam de rostinho colado, passando a mão no outro, fazendo carícias, dizendo eu te amo, aí sim, são possíveis namorados. Agora, se não é o caso, não tem como eu dizer nada, beleza? Tranquilo? Agora, o erro da redução. Outro erro clássico em exercícios de entendimento de texto. Erro oposto à extrapolação. É o que chamamos de redução ou particularização indevida. Neste caso, ao invés de sairmos do contexto, ao invés de acrescentarmos outros elementos, fazemos o inverso. Abordamos apenas uma parte, um detalhe, um aspecto do texto, dissociando-o do contexto. A redução consiste em privilegiarmos um elemento ou uma relação que é verdadeiro, mas não é suficiente diante do conjunto, ou então que se torna falso porque passa a ser descontexto. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na Lá Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$25 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$25 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique lá